O vídeo de hoje vem cheio de dicas de como operar e fazer a manutenção das principais ferramentas que vamos usar. As ferramentas essenciais para os reparos que a gente vai trabalhar nesses 10 vídeos são alicate de corte, alicate pontudo, chaves de fenda pequenas, martelo pequeno, marreta ou martelo grande, maçarico, estilete, ferro de solda, lixas, limas, pinças, paquímetro, tesoura. Mas não precisa sair correndo para o mercado para comprar todas essas ferramentas. Cada reparo e instrumento vai ter as suas próprias ferramentas. E cada vídeo vai ter uma lista das ferramentas necessárias no começo. A coisa mais importante que você precisa fazer com as suas ferramentas é sempre lembrar de limpar e lubrificar depois de usar. Fazer isso te poupa tempo e dinheiro, porque você vai precisar comprar menos ferramentas e você vai trabalhar em condições melhores. Para alicates, isso significa pôr uma gotinha de óleo e espalhar abrindo e fechando. Depois, limpe os excessos. Fazer a regulagem de um instrumento pode levar horas, e um alicate rangendo pode significar horas e horas de um ruído no seu ouvido. Além de significar um esforço consideravelmente maior da mão também. Essas coisas talvez pareçam pequenas, mas depois de 2, 3 horas de trabalho, o pequeno começa a acumular. Para o ferro de solda, isso significa estanhar a ponta na primeira vez que for usar. É só derreter um pouco de solda e cobrir a pontinha da ponta, e depois limpar o excesso com uma esponja vegetal. Para as chaves de fenda, significa remover qualquer resíduo, como cola ou poeira. É comum também que as chaves se magnetizem e atraiam pedacinhos de metal quando você lixa alguma coisa. Você pode resolver isso tudo com uma flanela. Para martelos e marretas, a mesma coisa. Se você perceber algum sinal de ferrugem, você pode passar bombril e depois espalhar uma fina camada de óleo para proteger o metal. Como já deve estar óbvio, os princípios são sempre os mesmos. Remova os resíduos, lubrifique depois de usar. Se você tiver ferramentas muito velhas e enferrujadas na sua casa, você pode tentar limpá-las com uma série de ácidos. Coca-Cola, vinagre, limão. O paquímetro é uma ferramenta que serve para medir distâncias com grande precisão. O paquímetro tem duas réguas. Uma que divide as distâncias em milímetros e essa régua menor que tem divisões de meio décimo de milímetro. Usar o paquímetro é muito simples. Você tem duas pontas, uma para medir o diâmetro interno e outra para o externo. E também dá para usar essa ponta para medir profundidades. Por exemplo, se eu for medir o tamanho desse pedaço de cortiça, eu uso os medidores externos. E o resultado é 0,4 milímetros. Já se eu quiser saber o diâmetro desse pedaço de bambu, eu uso os medidores internos. 6,2 milímetros. Essa ferramenta é usada toda vez que a gente precisa trocar uma sapatilha ou o eixo de algum instrumento, ou qualquer vez que uma medida precisa for necessária. A última ferramenta desse vídeo é um pouco diferente das outras, mas igualmente importante. É o maçarico. Eu gosto desse maçarico porque ele tem uma altura confortável para o jeito como eu trabalho. Existem vários tipos de maçarico. Alguns deles se acoplam diretamente no topo da lata de gás. Se você for uma pessoa mais alta do que eu, talvez esse seja mais confortável. Para recarregar o maçarico, sempre ponha ele de cabeça para baixo. Pressione a lata de gás por 3 até 5 segundos e espere mais uns 10 antes de acender a chama. Preste atenção às cores da chama do maçarico. Lembre-se, quanto mais azul uma chama, maior a temperatura dessa chama. Então, por exemplo, aqui quando a gente acende o maçarico, a maior parte da chama é amarela e ela só ganha tons azulados aqui mais perto da base, que é a região mais quente. Conforme a gente abre a entrada de oxigênio, essa chama vai esquentando e ela vai passando por tons de verde até chegar ao azul. Esse maçarico de mão chega a temperaturas por volta de 600 graus. Esse outro maçarico de gás de cozinha chega a 1300 graus. Isso significa uma chama de um azul mais intenso. Use sempre essa região intermediária da chama. Sempre opere o maçarico com a chama virada para frente ou para o lado.
É isso. Se você tiver qualquer dúvida ou elogio para os vídeos, é só escrever aqui nos comentários que eu respondo com todo prazer.